Não, não são iguais. Não dá para dizer que o Afeganistão é igual à Bélgica, né? É visitar o Afeganistão, visitar a Bélgica, você vê que o Afeganistão é um atraso, e o atraso ele tem suas consequências, como, por exemplo, né, essa extrema submissão da mulher. É parte do atraso. Não é maldade de ninguém. É parte de um sistema social e político primitivo. O que vai fazer? Não, o Afeganistão é primitivo. O índio brasileiro é primitivo, é menos desenvolvido do que a Europa, do que o Brasil de hoje. Nós não podemos viver com essas fantasias, tem que olhar a realidade de frente, né? Outra coisa, alguém mencionou o Saddam Hussein, né? Saddam Hussein, você vê, em grande medida, a maldade do Saddam Hussein era a propaganda do imperialismo. Eu conheci um cidadão na Itália, e é um cineasta, um documentarista profissional. E ele tinha sido membro do Partido Comunista e estava no Partido da Refundação Comunista. E ele falou, eu viajei para o Iraque inúmeras vezes. Né? Tive lá inúmeras vezes, fiz vários documentários, eu tenho inclusive aí os documentários dele. Né? Ele falou, a situação do povo iraquiano sob o Saddam Hussein era das melhores do Oriente Médio. Tinha assistência social, serviço de medicina, educação, todo esse negócio. Né? Havia uma política de liberdade religiosa, o governo não perseguia nem os xiitas, nem os sunitas, nem os outros. Ele, logicamente, que ele elogiava demais o Saddam Hussein. Né? Não era mentira o que ele falava, mas o Saddam Hussein, logicamente, era uma ditadura, atacou os curdos num dado momento, né? Provocou a guerra contra o Irã, esse negócio todo. Mas o que ele falou era verdade, era um dos governos mais progressistas de todo o Oriente Médio. Os norte-americanos reduziram o país a pó. A pó. Depois da ocupação norte-americana, os padres xiitas, eles tiveram que organizar a população para restabelecer a rede elétrica e tirar o lixo da rua. Isso sem falar no 1 milhão de pessoas que eles mataram lá, no embargo comercial e tudo mais. Ocupação norte-americana não é um piquenique. Quem está defendendo a ocupação norte-americana em face do progresso parece aquelas pessoas do século XVIII e XIX que achavam que o colonialismo era a maior maravilha do mundo. Né? E veja que coisa engraçada, os mesmos que falam a favor do colonialismo civilizado norte-americano contra o Talibã são os que querem derrubar a estátua do Borba Gato, que não era colonialista, era brasileiro, né? De 300 anos atrás. Quer dizer, você luta contra um colonialismo imaginário, que não existe mais, mas você não luta contra o colonialismo realmente existente, que é altamente destrutivo. O Bush, perto do Borba Gato, ele seria canonizado como santo do índio aqui no Brasil, perto do Bush. O pessoal não se dá conta dessas contradições aberrantes. O negócio da Turquia. Não é a Turquia. O que aconteceu aí foi o seguinte. Evidentemente, né, os governos não vão admitir isso daí porque não é conveniente para eles. Os chineses e os russos e os iranianos procuraram ajudar o Talibã nessa guerra. Não deram uma ajuda substancial. Eu vi que a gente falou onde o Talibã consegue as armas pesadas. Eu diria lugar nenhum, porque eles não tinham armas pesadas. Eles tinham, no geral, armas leves. Né? Mas eles conseguiram algum apoio modesto da China, que faz fronteira com o Afeganistão, dos russos e dos iranianos. Por quê? Porque eles querem tirar os norte-americanos de lá. O Afeganistão é fronteira com o Irã. Quem que quer os Estados Unidos como vizinho? Né? Pergunte para Cuba se é bom ter os Estados Unidos como vizinho. Os Estados Unidos decidiram sair do Afeganistão por causa do prejuízo. Eles não estavam dando conta de sustentar a guerra. E o mérito disso é do Talibã, porque o Talibã tornou a guerra muito difícil, muito complicada. Então, o que aconteceu?
o próprio Trump já tinha tomado essa decisão. Vamos sair do Afeganistão para que nós tenhamos um maior poder de fogo para pressionar os chineses. Só que, da maneira como o Biden fez isso daí, o tiro saiu pela culatra. Foi um desastre total. Inclusive, eu vi aí a avaliação de um analista na RT, que eu concordo, ele falou o seguinte: era para pressionar os chineses, mas dado o desastre que os norte-americanos sofreram, esse projeto de pressionar os chineses ficou impraticável, porque como é que você vai pressionar alguém com essa demonstração de fraqueza? Vai ser necessário todo um processo político para poder modificar, né, a situação dos norte-americanos no terreno internacional. Então, isso daí é muito importante. Eu acho que a derrota dos norte-americanos aí vai ter consequências muito graves para os norte-americanos. Para nós vão ser consequências muito boas, né? Eu acho que isso daí nós temos que esperar. As duas últimas derrotas dos norte-americanos, no Vietnã e no Iraque, levaram a uma crise política internacional. Por exemplo, a ascensão da esquerda a esquerda latino-americana foi um resultado direto da derrota dos norte-americanos no Iraque. Muita gente não se dá conta disso daí, né?